De garoto de ouro a pesadelo, como o herdeiro mais querido de Roma se tornou seu governante mais temido. Esta é a história de Calígula, o imperador que não apenas dizia ser um deus, mas exigia ser tratado como tal e falava com Júpiter como um igual. Ele transformou o Senado de Roma em um palco de zombaria. Construiu pontes flutuantes sobre o mar para atravessá-las montado, vestido como uma divindade. Quase provocou uma guerra santa ao ordenar que sua estátua fosse colocada no templo mais sagrado de Jerusalém. Não é apenas loucura, é o poder sem limites levado ao extremo. O que acontece quando um homem acredita ser um deus? O que torna essa história tão assustadora? Calígula não era um louco qualquer. Ele tinha tudo: juventude, carisma e o amor de Roma. E ver sua queda revela muito sobre nós e sobre como lidamos com o poder absoluto, indo além de uma simples história triste ou de advertência. Se você quer entender como o poder absoluto afeta a mente, como o trauma distorce governantes e como impérios caem por falta de coragem para reagir, este é o episódio certo para você. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento de história. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao acampamento de história. Hoje o episódio está quente. Eu sou o Mark Ganon. Obrigado por virem à minha tenda, onde toda semana exploro histórias interessantes, fascinantes e polêmicas da história. Desde o início de tudo até o começo do nosso universo. Passamos por todos os eventos históricos, figuras marcantes, governantes, tiranos e tudo o que existe entre eles. Muita coisa aconteceu neste planeta ao longo de milhões de anos, e eu quero ir a fundo em tudo isso. Estou tentando entender tudo o que aconteceu e não consigo fazer isso sozinho. Preciso de vocês, dos telespectadores e de quem apoia o programa. Obrigado por manterem a chama acesa. Também tenho aqui meu amigo Christos. Se você ainda não o conhece, ele tem 1,95 metros de altura e cabelo comprido. Nós o chamamos de monstro grego. Não riam. Estou tentando enaltecer meu camarada. Brincadeiras à parte, o Christos é uma lenda no jogo, certo? Ele sempre tem um harém de mulheres ao redor dele. Ele deixou de dominar cada canto do Bushwick dele para estar aqui hoje. Christos, como você está? Os comentaristas do acampamento de história me magoaram, então hoje eu não vou falar. Tá bom, chega. Tudo bem. Olha, provavelmente precisamos segurar a língua, em parte porque crianças assistem a este programa. Então dá pra censurar isso? Com certeza. Tudo bem, vamos censurar isso. Vamos só achar um jeito de voltar. Decidam nos comentários. O Davi pode ter câmera? Ele não é romano, é do Equador. Tudo bem. Agora, antes de começarmos com Calígula, ok, este é o momento que todos estavam esperando. Quero destacar algumas coisas. Como acontece com grande parte da história e do jornalismo sobre a antiguidade, é difícil ter uma leitura totalmente precisa. Ok, a maior parte do que sabemos sobre Calígula vem de alguns historiadores, caras como Suetônio e Cássio Dio. Esses homens escreveram décadas após a morte de Calígula e tinham agendas políticas próprias. Então, os relatos deles são, você sabe, cheios de parcialidade e drama, quase inevitavelmente. Eles moldam e embalam os fatos para o público que os leria depois. E como acontece com a maioria dos governantes, e especialmente com os tiranos, quando alguém é impopular, as histórias tendem a ser exageradas para chamar mais atenção. Quem faria isso, não é? Ainda assim, esses relatos capturam algo importante. Eles mostram por que o Império Romano quase entrou em colapso e como as pessoas viam tudo aquilo na época. Mesmo com exageros, dá para entender que tipo de pessoa ele era e por que foi retratado dessa forma. E mais importante, o que isso revela sobre poder, trauma e, no fundo, as falhas que muitos líderes ainda carregam hoje. 2000 anos depois, ainda tentamos entender quem ele realmente foi, e como alguém que tinha tudo, literalmente tudo a seu favor, tentou destruir aquilo que seus ancestrais e ele próprio haviam construído. Então, essa é a grande questão. Como o poderoso Império Romano assistiu ao seu imperador enlouquecer? Ninguém disse nada? Então vamos contar essa história, certo? A ascensão e a queda de Calígula. E por que isso importa para entender a política de hoje? Então, por onde começamos? Vamos voltar tudo até o tema favorito do Davi. Um menino de 7 anos parado ao lado da pira funerária do pai. Basicamente, era assim que eles enterravam as pessoas. Cremavam os corpos e observavam as chamas subirem. E o fogo consome o homem que ele mais adorava, o próprio pai. Ao redor dele, sussurros dizem: ele não morreu naturalmente. Não foi acidente, foi envenenado. Para o jovem Calígula, essa perda dói mais do que qualquer coisa que se possa imaginar. Você vê o próprio pai morrer. E não só isso, as pessoas dizem que ele foi assassinado. Assim, a infância de Calígula, como dá para imaginar, é forjada no fogo. Isso aconteceu na fronteira germânica, onde os soldados o apelidaram de Botinha, por causa do uniforme em miniatura que ele usava. Enquanto isso, as outras crianças imperiais e os filhos da nobreza viviam confortavelmente em palácios de mármore. Calígula aprendeu a fazer guerra. Essa foi a escola dele.
Ele literalmente cresceu cercado por legiões, que o tratavam quase como um mascote. Eles o carregavam nos ombros e diziam: "Você é o nosso pequeno companheiro de guerra." E a mãe dele? Agripina recusou a vida confortável da nobreza romana e, seguindo o marido germânico, foi até a fronteira desse império. Mas de volta a Roma, a família dele acabou presa em uma espiral mortal da política imperial. É preciso entender, o pai dele, Germânico, era extremamente amado. Tão amado que se tornou uma ameaça para o imperador Tibério. Curiosidade, Tibério era o imperador de Roma quando Jesus foi morto. Eu achava que era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia sob o imperador romano Tibério. Voltando à história, o pai dele, Germânico, era amado, mas não era o imperador. Ele não era o nobre mais poderoso, apenas um estadista muito respeitado. E quando ele morreu repentinamente no ano 19 depois de Cristo, as fontes antigas voltaram a levantar teorias da conspiração. Dizia-se que ele havia sido envenenado. Calígula ficou órfão de pai aos 7 anos. As acusações feitas por sua mãe contra Tibério praticamente selaram o destino da família. Ao longo da década seguinte, Calígula viu sua família ser destruída. Sua mãe foi exilada para morrer de fome em uma ilha deserta, e seus irmãos foram presos. Um deles foi assassinado. O outro basicamente enlouqueceu, consumido pelo trauma e pelo peso do Estado caindo sobre eles. A família dizia: "Vocês mataram nosso pai, nosso marido, nosso irmão", e a resposta era: "Não, não matamos. E além disso, vamos matar todos vocês e expulsá-los daqui porque estão causando problemas ao imperador." Aos 20 anos, Calígula era praticamente o único jovem que sobreviveu à purga de sua própria família. Assim, ele aprendeu uma lição brutal muito cedo: misericórdia é fraqueza, e confiar nos outros pode ser fatal. Você precisa entender, o pai dele, Germânico, confiava no Estado, no sistema de justiça e em todos em Roma, e isso o matou. Então aconteceu uma reviravolta que mudou tudo. Tibério chamou o jovem para morar com ele em Capri. Assim, por 6 anos, Calígula viveu como um cortesão. Segundo fontes antigas, ele escondia a raiva por trás de uma máscara. Sua crueldade e a obsessão por performance e por provar os outros errados começavam a aparecer, mas tudo ainda ficava oculto atrás de uma espécie de fachada. Então, quando Tibério morre em 37 d.C., a máscara cai e Roma vê quem Calígula realmente é. Em março de 37 d.C., o imperador Tibério está morto, a notícia se espalha por Roma, e todo mundo comenta. As pessoas estão animadas porque odeiam Tibério e amam Germânico. Após 23 anos sob esse governante paranoico e amargo, Roma acreditava que a salvação finalmente havia chegado. Na figura de um jovem com o nome lendário dessa linhagem, filho de Germânico. Tibério havia nomeado herdeiros conjuntos, algo incomum para a época. Ele nomeou Calígula, o amado filho desse grande e heróico homem, e também seu neto adolescente, Tibério Gêmelo. Esse arranjo durou exatamente o tempo que Calígula levou para voltar dos confins do Império e retornar a Roma. Calígula persuadiu o Senado a anular o testamento. Sim, basicamente queimar tudo e fingir que nunca aconteceu. Ele disse que o velho imperador devia estar louco ao sugerir dividir o poder com um adolescente inexperiente, provavelmente com testosterona baixa. Então, com isso, provavelmente é verdade. O garoto devia ser viciado em açúcar e ter testosterona baixa. Então, com um movimento suave, ok, é assim que a gente imagina. O Senado se empolgou, e ele eliminou seu único rival sem violência, apenas convencendo alguns senadores mais velhos. Nos primeiros dias após Calígula assumir o poder, tudo parecia ir muito bem. Ele concedeu generosos bônus à guarda, às legiões e aos soldados, trouxe de volta muitos exilados políticos, devolveu suas propriedades e, mais notavelmente, deu dinheiro a cada cidadão romano. Distribuiu 400 sestércios para todos, algo equivalente a cerca de $1.000 hoje, custando quase 1 bilhão ao Estado. O clima em Roma ficou elétrico, as pessoas estavam empolgadas. Em 3 meses, os romanos sacrificaram mais de 160 mil animais para celebrar o novo imperador. Calígula era o cara. O grande C estava no pedaço. Em Alexandria, o filósofo Filão descreveu como o mundo inteiro estava tomado por expectativa e orações pela prosperidade dele. Calígula mostrou que sabia jogar o jogo. Tipo, esse cara é um gênio, sabe conquistar as pessoas, tem o nome certo e vem da família certa. E ele lidou com a memória de Tibério de uma forma bem interessante. Em vez de criticar o homem que provavelmente matou seu pai, destruiu sua família e manchou Roma.
Ele organizou um grande funeral para Tibério e o declarou divino, dizendo: Tibério foi um grande homem, e estou honrado em continuar o trono. Estou apenas fazendo o meu melhor, e o Senado aprovou. Ao mesmo tempo, Calígula homenageou publicamente sua família assassinada. Ele navegou pessoalmente até as ilhas onde sua mãe e seu irmão haviam morrido, recolheu suas cinzas e as trouxe de volta a Roma para um funeral digno. E isso não eram apenas gestos sentimentais, sobre o quanto ele estava abalado com a perda da família. Eram movimentos calculados. Calígula se posicionava como um bom filho, fiel à memória da mãe, como um bom irmão e como um verdadeiro homem de família. Mas também como um romano tradicional, honrando o passado e, ao mesmo tempo, oferecendo esperança para o futuro do império. Por um momento, parecia que Roma tinha encontrado o governante perfeito. Depois de tantos imperadores ruins, finalmente era esse jovem. Ele era querido pelo povo, generoso com os militares, distribuía dinheiro, era politicamente astuto e equilibrava o antigo com o novo. Mas isso não durou muito. Ainda assim, por um breve período, funcionou. O comércio estava aquecido. O dinheiro circulava em Roma, e todos estavam de ótimo humor. O tesouro, acumulado por anos de economia sob Tibério, estava transbordando de riqueza. Segundo Philon, no início do governo de Calígula, o império vivia um período de paz e prosperidade quase universais. Era o melhor momento que Roma tinha vivido em décadas, literalmente. Mas, sob essa superfície dourada e bonita, rachaduras começaram a surgir. O trauma que permitiu a Calígula sobreviver sob Tibério, vendo sua família ser destruída sem reagir, foi o mesmo trauma do garoto que viu o pai ser assassinado, supostamente envenenado. Não quero ser processado pelo estado de Tibério, supostamente. Com poder ilimitado, a verdade vem à tona, e as feridas que ele escondia começam a aparecer. O primeiro colapso do reinado de Calígula ocorre apenas 7 meses depois, em outubro. Em 37 d.C., Calígula ficou gravemente doente, e até hoje não sabemos exatamente o que aconteceu. Há debate histórico sobre a causa. Pode ter sido febre cerebral, epilepsia ou um derrame. Ninguém sabe ao certo, mas o efeito foi inconfundível. Suetônio, um dos historiadores já citados, escreveu que isso não indicava uma doença física, mas sim uma corrupção da mente. Transformando Calígula de um homem aparentemente razoável em um tirano, esse foi o primeiro sinal do que estava por vir. Lembra de Tibério Gêmelo, o co-herdeiro, o neto que Calígula afastou logo no primeiro dia? Ele seria a primeira vítima. Calígula acusou o garoto de traição e ordenou que Gêmelo cometesse Essa foi a sentença. Ele teria dito sem rodeios para colocar uma arma na boca. Nem sei se podemos falar isso, mas foi o que ele disse. O adolescente apavorado foi obrigado a cometer silk sob vigilância militar. Brutal. E isso não servia apenas para eliminar um rival. Calígula estava ficando paranoico, vendo ameaças por toda parte, porque o pai dele havia sido extremamente amado. Ele era um herói para o povo romano, e acabou morto pelo imperador. Então, quando essa chave vira na mente dele, as coisas começam a ficar estranhas. Calígula passa a aparecer em eventos públicos vestido como diferentes deuses e exige ser adorado. Ele constrói um templo dedicado a si mesmo, levanta altares sagrados e estabelece sacerdotes para o culto a Calígula. É difícil de compreender. O sujeito aparece dizendo: "Eu sou um deus, me adorem." Não era mais encenação, mas uma ruptura total, rompendo com tudo o que os imperadores romanos vinham equilibrando desde Augusto. Calígula não dizia algo como "sou como um deus" ou "venho de uma linhagem divina". Ele afirmava: "Eu sou Deus." E a forma como ele passou a tratar o Senado revela muito. Como você acha que um deus trata esses pequenos e humildes estadistas? Antes, ele demonstrava autocontrole, respeito e diplomacia. Agora, humilhava as pessoas abertamente. Ele os obrigava a correr ao lado da carruagem e a servi-lo em banquetes como criados. Chegou a forçar alguns deles a lutar na arena para seu entretenimento. E estamos falando de senadores, pessoas de altíssimo status social, homens que ocupavam o topo da hierarquia da sociedade romana. Mas se você quer entender até onde ele foi, em dezembro sua irmã Drusila morre. Segundo as fontes, Calígula era extremamente próximo dela. Talvez próximo demais, mas deixo você refletir sobre o que isso pode significar. A reação dele à morte dela é intensa, talvez desordenada. O luto se transforma em algo surreal. Ele declara: "Eu sou um deus, e minha irmã que morreu era uma deusa." Então ele cria um culto para ela e declara: "Agora vocês vão adorar a minha irmã que morreu." Isso vai muito além do luto. Nem sei em que estágio isso se encaixa, mas deixa claro que alguém está perdendo contato com a realidade. Em menos de 8 meses, aquele cara que todos amaram por um tempo simplesmente desaparece. No lugar dele surge alguém que diz ser um deus, afirma que a irmã é uma deusa e começa a governar pelo medo. É quase como a criação de um estado policial, para mudar de forma radical a maneira como as pessoas o enxergam.
Agora, para onde quer que olhe, ele só vê inimigos e pensa: estou cercado por rivais. Lembra que o tesouro estava cheio porque Tibério era extremamente econômico? Agora ele está se esvaziando e o dinheiro começa a acabar. Toda a boa vontade herdada do povo e a imensa riqueza do Império Romano estão desaparecendo rapidamente. Mesmo em meio ao caos, Calígula sabia se proteger e reagia rápido a qualquer ameaça. Ele passou a ver Gêmelo, o neto, como um problema e pensou: sabe de uma coisa? Vamos nos livrar dele e evitar qualquer possibilidade de revolta. Ele é um traidor. Vamos tirá-lo do caminho. Ele humilha o Senado, mas não o suficiente para provocar uma conspiração violenta, apenas o bastante para manter todos sob controle. Sabe, mantendo todo mundo sob pressão constante. Ele está se tornando um monstro, mas ainda age com certa estratégia, pelo menos por enquanto. Como dá pra ver, essa não é uma história comum de tirano, é algo diferente. Esse imperador transforma o Império Romano em seu palco pessoal, e ele é a estrela principal, completamente obcecado pelo teatro. Isso não era apenas um hobby excêntrico, mas a forma como ele enxergava o próprio poder. Ele aparecia em público vestido como general, como Marte, Apolo ou Júpiter. E nem era uma ocasião especial. Em um dia comum, ele podia ser um herói de guerra, no outro, o deus do sol, e todos assistiam. A linha entre governante e encenação desaparece completamente, e a escala dessas performances se torna absurda. Ele constrói uma ponte sobre a Baía de Nápoles, um enorme corpo d'água, usando navios no lugar de pedra. Imagine, cerca de 3 milhas de barcos acorrentados uns aos outros. O motivo, ele queria galopar sobre a ponte em traje completo, encarnando um herói conquistador. E isso não era apenas exibicionismo, era uma forma de o público romano observá-lo e enxergá-lo como um deus. Ele basicamente queria cavalgar sobre a água, caminhar sobre a água como um deus faria, e não parou apenas em interpretar um deus. Ele reescreveu as regras da sociedade para se encaixarem em sua fantasia, uma de suas atitudes mais insanas. Calígula decapitava estátuas de deuses e colocava a própria cabeça no lugar. Ele não apenas exigia adoração, como destruía a própria barreira entre ele e o divino. Imagine alguém virar presidente, decapitar estátuas de Jesus e dizer: coloquem a minha cabeça no lugar, eu sou Deus. A partir daí, o Império já não é mais uma república disfarçada. Agora é apenas um grande teatro, e ele é a estrela do espetáculo. Fontes antigas afirmam que Calígula gastou somas colossais de dinheiro. Suetônio menciona algo em torno de 2,7 bilhões de sestércios. É difícil até compreender o que esse valor representava na época. Mas o ponto é que, independentemente do número exato, seus projetos de construção e seus espetáculos eram extremamente caros e pressionavam o tesouro. As consequências disso foram enormes. Nas províncias orientais, a loucura de Calígula quase provocou uma guerra. Ele decidiu erguer uma estátua sua, como Júpiter, rei dos deuses, dentro do templo mais sagrado de Jerusalém. Só para contextualizar, nessa altura o Império Romano já controlava a Judéia. Ele sabia que Jerusalém era um lugar extremamente importante para judeus, cristãos e outros grupos da região. E o local mais sagrado do judaísmo é justamente o Templo de Jerusalém. O governador da Síria começou a enrolar, porque sabia, não dá para colocar você como um deus dentro do templo judaico. Isso causaria uma revolta gigantesca, o povo ficaria furioso. Então ele passou a adiar. Dizia: vamos construir em alguns meses. E seguia empurrando com a barriga, apenas esperando Calígula morrer. Porque ele sabia, se a estátua fosse colocada, toda a região se rebelaria. Seria a guerra certa. Até mesmo a diplomacia virou parte desse teatro político insano. Quando o filósofo Filon veio de Alexandria pedir proteção para a comunidade judaica perseguida, Calígula sequer deu atenção. Ele passou a reunião inteira vagando pelo jardim, ocupado demais admirando o cenário e encenando o papel que achava que um deus deveria desempenhar. Limitava-se a observar tudo, em silêncio, em vez de governar ou dialogar com alguém. Mesmo assim, ele continuava no poder. E o motivo é que entendia algo melhor do que qualquer outro, a multidão romana. Ele alimentava o povo, o entretinha e ainda permitia que senadores lutassem nas arenas para todos assistirem. Oferecia jogos, festas e espetáculos dramáticos, sempre agindo como uma estrela, o protagonista. Essas eram ferramentas para manter o povo leal. Existe uma frase famosa: enquanto o Senado rangia os dentes e as províncias tremiam, o povo permanecia leal. É disso que falam quando dizem pão e circo, dê pão e espetáculo ao povo e eles ficam satisfeitos.
Assim, não se revoltam tanto contra a corrupção e a insanidade do governante. Mas por trás de toda essa fantasia dos circos e do espetáculo havia um cálculo. Calígula sabia interpretar o papel de imperador para sobreviver. Enquanto ele se via como um deus, as rachaduras se espalhavam e a loucura tomava conta por completo. Em 39 d.C., seu palácio já havia se tornado um templo e sua rotina diária parecia um ritual. Segundo Suetônio, ele alegava ter conversas frequentes com Júpiter, o rei dos deuses, tratando-o como um igual. Os guardas diziam que ele passava horas conversando à noite, mas quando entravam no quarto não havia ninguém lá. Ele dizia conversar com Júpiter, como se falasse com um velho amigo. Vamos resolver tudo sobre Roma juntos, só nós dois, como se fossem Bonnie e Clyde. Ele já vivia completamente nesse mundo delirante, acreditando que falava com Deus. Roma sempre teve cautela com a divindade. Os romanos já sabiam o que acontece quando alguém acredita ser um deus e governa com poder absoluto. Imperadores podiam ser divinizados, mas normalmente só depois de mortos, e ainda assim com limites. Calígula rompeu com tudo isso. Ele disse: "Não, eu sou um deus agora. Quero templos, sacerdotes e sacrifícios feitos em meu nome." Nessa fantasia, até suas irmãs sobreviventes, Júlia Livila e Agripina, foram incluídas. Ele as levava a cerimônias onde eram veneradas como figuras divinas ao seu lado. Havia até rumores de incesto. Não sabemos o que é verdade, mas os boatos existiam. O que fica claro é que Calígula estava criando uma família real que não respondia às leis de Roma, mas às leis divinas que ele próprio inventava. Os senadores eram humilhados nesses rituais intermináveis. Eles recitavam palavras quase como orações para ele, mas com devoção forçada e falsa. Os rostos permaneciam em silêncio, voltados para o chão nas reuniões do Senado, e Calígula adorava isso. Ele prolongava as cerimônias só para ver a velha aristocracia romana se contorcer e suar sob o seu olhar. Mas fica ainda pior, porque em certo momento o filho de um senador criticou uma das apresentações excessivamente ostensivas de Calígula, e ele não gostou nem um pouco disso. Calígula ordenou que o garoto fosse torturado até a morte diante do próprio pai, e ainda elogiou o senador pela contenção. Aquilo foi apenas um teste, uma demonstração de lealdade. Vou matar seu filho e você não vai fazer nada. É insano. E as finanças do Império, ainda bem que você perguntou, estão se esgotando. O dinheiro vai para templos, estradas e aquedutos, e mesmo assim tudo começa a ruir. Quase nada vai para a infraestrutura. Os cobradores de impostos apertam mais porque o tesouro está vazio e querem extrair ainda mais do povo. Enquanto isso, Calígula gasta como um deus. O lema que resume seu reinado é: "Que me odeiem, contanto que me temam." Essa frase é atribuída ao poeta Ácio, e Calígula supostamente a usava para falar de si mesmo. Não são exatamente palavras de alguém completamente fora de si. São palavras de quem entende profundamente o poder e decide usá-lo como arma. Por volta de 40 d.C., o reinado de Calígula estava prestes a sair totalmente dos trilhos. O dinheiro havia acabado. As províncias estavam furiosas, sendo taxadas de forma absurda e sem receber nada em troca. Então, o que acontece? Ele consegue irritar literalmente todo mundo. O povo está de saco cheio, o Senado está de saco cheio, o exército está exausto e já não recebe pagamento. A pessoa comum pensa: isso enlouqueceu de vez. E o mais curioso é que a primeira ameaça real não veio de um inimigo estrangeiro, mas da própria família, o tio dele, Cláudio. Cláudio era visto como um estudioso dócil, meio gago, alguém que todos achavam ser apenas um nerd inofensivo. Sem fazer alarde, ele passou a despertar interesse, e as pessoas desesperadas começaram a vê-lo como alguém que poderia ajudar. Ele não estava conspirando, mas quando um império está desmoronando, até a ideia de alguém sensato começa a parecer muito atraente para senadores e comandantes desesperados. Cláudio não era perigoso, mas simbolizava esperança. As pessoas olhavam para ele e pensavam: é da mesma família, também é nobre, talvez Cláudio possa assumir o controle. E isso se torna um problema para Calígula, algo a se observar. E então entra a guarda pretoriana. Esses eram os guarda-costas de elite de Roma, juramentados a proteger tanto o imperador quanto a própria cidade. Mas naquele momento, essas duas missões já não pareciam a mesma coisa. Você tem um imperador quase em guerra com a própria Roma, e um povo romano sendo prejudicado por ele. Então, o que a guarda pretoriana faz? Especialmente o seu comandante, Cássio Quereia? Calígula passou a atormentar esse homem simplesmente por prazer, sem motivo algum. E vale lembrar, Cássio Quereia não era qualquer um, ele era o chefe da guarda pretoriana. Durante meses, o imperador o ridicularizou publicamente, dizendo todos os dias que ele não era homem. Era crueldade pura. E isso era intencional. Calígula queria destruí-lo psicologicamente, fazê-lo se sentir pequeno. O problema de tratar alguém assim é que você acaba levando as pessoas ao limite.
Mas então vem o que pode ter sido a gota d'água para a elite romana. Calígula anuncia algo que faz todos perderem a cabeça. Ele planeja abandonar Roma. Sim, diz Calígula. Sabe por que essa cidade é um lixo? Vamos transferir toda a capital imperial para Alexandria, no Egito. Segundo ele, lá as pessoas entendiam a divindade e sabiam como adorar corretamente um deus. Para a elite romana, isso não era apenas loucura, era uma ameaça real. Alexandria significava perder tudo: poder, influência e controle sobre o império. Os sacerdotes egípcios tomariam o lugar dos senadores romanos, e para a classe dominante isso era inaceitável. Somado a tudo isso, o dinheiro estava simplesmente acabando. Calígula começou a vender tudo: móveis, heranças de família e até gladiadores em leilões públicos. Em um desses leilões, um senador cochilou, e Calígula decidiu que cada aceno de cabeça era um lance. O homem acordou e descobriu que havia comprado 13 gladiadores sem querer. Pode ser apenas uma história, mas ela ficou registrada porque revela exatamente o tipo de pessoa que Calígula era. E a situação militar não era menos absurda. Imagine soldados romanos experientes sendo levados por seu próprio imperador a uma campanha falsa, marchando com as legiões até o Canal da Mancha. Lá, ele declara vitória sobre Netuno, o deus do mar, e manda recolher conchas como despojos de guerra. Isso é completamente insano. Estamos falando de veteranos que lutaram sob Augusto e Tibério. Agora eles encenam essas performances ridículas, como se lutassem contra entidades imaginárias, só para agradar o imperador. Como dá para perceber, em 40 d.C. todo mundo está irritado. As pessoas já não cochicham apenas sobre se livrar dele, elas estão começando a se organizar de verdade. Ele conseguiu irritar absolutamente todos: os militares, seus próprios guarda-costas, a elite dominante e as províncias. Como a Judéia, que dizia claramente: não coloque sua estátua no nosso templo. O cidadão comum olha em volta e pensa: não há mais dinheiro para estradas nem aquedutos. O comércio está parando e as pessoas deixaram de gastar dentro do império. Assim, senadores que se odiavam há anos começam de repente a se unir. Eles se juntam contra um inimigo comum. Os oficiais militares já não perguntam se o imperador vai cair, mas quando. Até pessoas da própria corte de Calígula, que deveriam aconselhá-lo, começam a se afastar, sem qualquer desejo de defender um regime que já não entendem. Um regime que já não faz sentido? E Calígula percebia que algo estava errado. Ele dobrou o número de guarda-costas, trocava de quarto todas as noites e descontava o medo em punições aleatórias e brutais. Mas nunca entendeu que o verdadeiro perigo não vinha das sombras, estava ao lado dele. Eram justamente as pessoas que ele havia zombado, humilhado, ignorado e ridicularizado. Sua paranoia atingiu o auge. O irônico é que isso não o tornou mais cauteloso, apenas mais imprevisível. E na Roma imperial, ser imprevisível era ainda mais perigoso do que ser louco. O fim veio de repente, mas só depois de tudo isso. Antes de cair, Calígula ainda deu uma última demonstração de loucura que destruiu qualquer chance de continuar no poder. Em janeiro de 41 d.C., o imperador anunciou um festival para revelar sua natureza divina a Roma. Todos veriam que ele era um deus. Calígula surgiria como Júpiter, o rei dos deuses. Haveria efeitos de trovão falso, bolas de bronze rolando e jogos de luz com tochas. E não seria apenas entretenimento. Na mente de Calígula, aquilo era uma cerimônia sagrada. Seria um grande evento público, custaria muito dinheiro, e todos seriam obrigados a assistir. Para os conspiradores, liderados pelo comandante humilhado da guarda pretoriana, Cássio Quereia, isso foi a prova final de que ele precisava ser detido. Lembra do homem de quem ele zombava, ridicularizando a voz e dizendo que ele era só um perdedor? Com vários senadores e oficiais, quase todos, o festival se tornava a última chance. Porque se Calígula conseguisse montar mais um grande espetáculo e impressionar a multidão, talvez recuperasse a lealdade do povo e prolongasse o reinado. Então eles elaboraram um plano gigantesco. Senadores, cavaleiros, soldados, pessoas que já tinham lutado entre si e se odiado profundamente nos tribunais da política. Eles pensaram: tudo bem, vamos nos unir neste raro momento de nós contra ele. O historiador judeu Joséfo descreve como tudo foi planejado obsessivamente. Rotas de fuga, planos alternativos e múltiplas contingências. Eles não podiam errar. Era a única chance. Então, em 24 de janeiro de 41 d.C., Calígula apareceu em algumas apresentações teatrais do festival dias antes do grande momento. Os conspiradores escolheram aquele local específico porque era perfeito.
Ele estava em público, mas afastado da maior parte da segurança. Enquanto Calígula atravessava uma passagem subterrânea estreita rumo ao teatro, Cássio Quereia se aproximou. Ele agiu como se fosse um assunto rotineiro. Afinal, era o chefe da guarda. Quem mais faria um informe de segurança? Cássio Quereia, literalmente o comandante da guarda, se aproxima e pergunta: qual é a senha do dia? Era um procedimento padrão de segurança, feito com todos que passavam por aquele corredor. Uma palavra-código militar usada pelos guardas romanos para confirmar identidades. Calígula responde: Júpiter. A ironia é perfeita. O homem que afirmava ser um deus estava prestes a morrer dizendo o nome da divindade suprema que dizia encarnar. Então Quereia ataca. O golpe é rápido, os outros entram em seguida, e em poucos minutos, o homem que aterrorizava Roma está morto. Seus gritos por misericórdia são abafados pelo barulho do festival ao redor. O mesmo festival que ele havia planejado para glorificar a si próprio. O que veio depois mostrou quão sozinho Calígula realmente estava, até mesmo diante da guarda pretoriana. Eles não moveram um dedo para salvá-lo. Quem não fazia parte da conspiração apenas observou e pensou: finalmente. O Senado disse: ótimo, a ordem voltou, o tirano caiu. Agora podemos voltar a viver sem um deus caminhando sobre as águas. E isso já é um grande alívio. Mas essa ilusão durou apenas 5 minutos, até os soldados perguntarem: e agora? Quem será o novo imperador? Precisamos de alguém. Então eles entram no palácio, olham atrás de uma cortina e veem 2 pezinhos aparecendo por baixo. 2 sandalinhas, tremendo levemente. Eles dizem: acho que tem alguém aí. Puxam a cortina e encontram Cláudio. Era literalmente o tio de Calígula, o irmão de Germânico, o último homem adulto daquela linhagem. O mesmo que havia sido ridicularizado e quase processado em Roma. Eles dizem: você será o imperador. É um dos bons. Vem de uma linhagem heróica. Precisamos de você. O povo romano que celebrou a ascensão de Calígula reagiu à notícia de sua morte com alívio. Graças a Deus. Talvez o sinal mais brutal de quão isolado ele estava seja este. Segundo Suetônio, apenas seus libertos, ex-escravos obrigados por lei a servi-lo, ousaram tocar o corpo do imperador. Eles rapidamente cremaram o ex-imperador, esse deus, porque ninguém queria se envolver. O homem que exigiu a adoração de milhões morreu completamente abandonado por todos que um dia o exaltaram. Em poucas horas, Cláudio se tornou imperador, não escolhido pelo Senado nem pelo povo, mas proclamado pelos soldados. Roma não podia ficar sem líder nem por um único dia. Assim caiu o pano sobre os 4 anos insanos do reinado de Calígula, enquanto o palco de Roma já se preparava para o próximo drama. Mas as consequências do governo de Calígula foram muito além de seu fim sangrento. Ele abalou profundamente os sistemas que sustentavam a própria Roma. E aqui está porque isso é tão chocante. A loucura de Calígula não foi apenas dele. Foi uma falha coletiva de todos que deveriam tê-lo contido. Naquela época, havia imperadores com poder absoluto, mas também senadores, generais, guardas e homens experientes que haviam governado províncias e liderado exércitos. Pessoas que deveriam exercer algum tipo de supervisão sobre o que estava acontecendo. E em vez de contê-lo ou enfrentá-lo, muitos se curvaram e se adaptaram à insanidade do imperador. Até que, por fim, alguém reuniu coragem suficiente para agir. O governo se distorceu de forma absurda para acomodar o delírio de um único homem. E Calígula, de certa forma, foi revelador. Ele arrancou a máscara que imperadores anteriores haviam mantido com cuidado. Augusto e Tibério ainda fingiam que Roma continuava sendo uma república. Calígula queria ser adorado como um deus e tratava o Senado como servos, e depois dele a farsa acabou. Os imperadores passaram a governar como ditadores, e a República Romana virou apenas uma lembrança distante. O tesouro que antes estava cheio, agora havia sido esvaziado, saqueado pelo próprio Calígula. Isso obrigou todos os governantes seguintes a espremerem cada província e as vizinhas, até a última moeda. Os efeitos dessa tirania se estenderam muito além da morte de Calígula. A grande lição aqui, e que considero fundamental, é que com poder absoluto a realidade se torna negociável. Você pode inventar sua própria versão de quem você é e de quem os outros são, do lugar que governa e de como ele realmente funciona. Se você se diz divino e as pessoas acreditam, você pode fazer qualquer coisa. Como afirmou Philon, Calígula foi corrompido pelo poder de sua própria autoridade. Literalmente, o poder absoluto corrompe absolutamente e ele perdeu completamente a noção da linha entre homem e Deus. Existe aquele ditado: a máscara devorou o rosto. Você coloca uma máscara para fingir ser outra coisa, mas com o tempo, essa máscara passa a ser quem você é. E isso descreve perfeitamente o caso de Calígula.
O sistema não tinha mecanismos para remover um imperador insano, exceto o assassinato, e foi isso que acabou acontecendo. Isso provocou um colapso sistêmico. O império dependia da sanidade de uma única pessoa. E em apenas 4 anos, Calígula se tornou o maior alerta permanente da história de Roma. Esse tipo de poder não apenas corrompe, ele é capaz de recriar a própria realidade. Então, da próxima vez que você vir alguém no poder ultrapassando limites, tentando controlar todos os aspectos do governo de um país, pense em Calígula. Simplesmente pense em Calígula. E torça para que existam mecanismos capazes de impedir algo assim, certo? Apenas 4 anos de Calígula criaram ondas que duraram séculos e mudaram para sempre a estrutura do governo romano. E a pergunta que fica para nós hoje é: por quanto tempo vamos continuar permitindo que isso aconteça no nosso próprio mundo? Então, senhoras e senhores, esta foi a história de Calígula. Que desastre, não é? Ele tinha tudo nas mãos, o jogo inteiro a seu favor. O que ele fez? Decidiu jogar tudo fora com palácios, delírios de divindade e relações incestuosas. Ele não estava transando com a própria irmã. Supostamente. Por ela? Por ela. Uma coisa que eu não entendo é por que Tibério o colocou sob sua jurisdição. Sim. Eu realmente não entendo isso. Essa é uma excelente pergunta. Vamos a alguns pontos. Primeiro, lembre de onde Calígula cresceu. Sim, nas fronteiras germânicas, Com quem? com o pai dele Mas... e a mãe dele, o exército. o exército. E Germânico acabou se tornando um problema. O pai dele virou um problema porque era extraordinário, heróico, um grande general. Sim. E se esse garoto cresce dentro do exército? De repente, ele vira o mascote deles, é criado por eles e passa a ser visto como líder. Pronto, você teria um Germânico versão 2, e eles já tinham se livrado do primeiro. Isso ainda não explica por que Tibério quis tê-lo sob sua tutela. A ideia era tirá-lo do exército, trazê-lo para perto de mim, mantê-lo sob controle. Você não pode ficar solto por aí com as legiões. Eles precisavam afastá-lo da força que poderia derrubar um governante. Certo. Então Tibério diz: você vai vir relaxar comigo? E também, segundo escritores antigos, ele gostava bastante de corromper as pessoas. Beleza. Tibério gostava de provocar as pessoas, literalmente. De acordo com Suetônio, Tibério supostamente estaria treinando Calígula na maldade. Tibério teria dito: estou criando uma víbora para o povo romano. Entendi. Então... Além disso, Calígula era sábio e um bom aluno. Ele parecia inofensivo. A família inteira dele havia sido assassinada, e mesmo assim ele sorria. Ele não reagia, não parecia fora de controle. Tácito resume bem: nunca houve um escravo melhor, nem um senhor pior. E você acha que ele enlouqueceu só porque a máscara finalmente caiu, ou que ele adoeceu e depois enlouqueceu? Acho que foi uma mistura. Ele já devia ter uma predisposição. Às vezes, uma doença, uma experiência de quase morte ou uma mudança química no cérebro faz a pessoa realmente perder o controle. É. Faz sentido. Se eu fosse imperador, provavelmente faria exatamente o que Calígula fez. Por quê? Com tanto poder e dinheiro assim, como não faria? É, faz sentido. Eu teria sido tipo o Nero. Nero era demais. Ele simplesmente amava o teatro. Violinista. É, ele estava tocando violino. Ele estava tocando violino. É. Tibério tinha 2 herdeiros. O neto dele... E os filhos, Ah, sim, sim. que morreram antes dele. Então ele precisava de alguém. Ele pensa: esse cara é filho de um general de alta patente, é o nome certo. Vamos trazê-lo, tirá-lo do exército. Posso moldá-lo para ser alguém leal a mim, e assim me proteger, evitar ser assassinado. E então Calígula enlouquece. Eu acho que é uma combinação de fatores. Às vezes olhamos para figuras históricas e minimizamos o trauma, mas ver o próprio pai morrer é um trauma real. As pessoas de antigamente sentiam isso do mesmo jeito que nós. Então não me surpreende que esse cara estivesse mentalmente quebrado. Criado em campo de batalha. Alexandre o Grande tem uma vibe parecida, né? Ele também cresceu em campanha, e ser criado em ambiente militar muda tudo. Desde criança, isso altera completamente a sua visão sobre violência e brutalidade. Some a isso o fato de o pai ser assassinado, depois ele adoecer gravemente sem que ninguém saiba exatamente o que. Uma febre, por exemplo, pode literalmente alterar a química do cérebro. E aí ele enlouquece de vez, vira um tirano e tenta arrastar Roma inteira para o abismo. E tem ainda... A teoria dos canos de chumbo, também. Isso é dessa mesma época? Acho que sim. Interessante. Já ouvi falar dessa história dos canos de chumbo. Dizem: Roma tinha canos de chumbo, mas depois falam que isso foi desmentido. Sempre que ouço esses fatos históricos bizarros da infância, acho curioso, mas depois dizem que não eram verdade. Já ouvi vários assim. Rothschild.
Sim, mas na verdade eles eram cristãos. Eu já tinha ouvido falar de Calígula, mas nunca soube a história dele. Eu sabia que ele vivia zoando os próprios guardas. E você falou da senha do dia, e uma vez, segundo dizem, era "me dá um beijo". Você está mentindo. Juro por Deus, o Louis C.K. comentou isso num podcast que eu adoro. Ele gostava de zoar com eles. Tipo, cada guarda tinha que ir até o próximo e dizer, "me dá um beijo". De jeito nenhum. E os guardas ficavam tipo, "isso é tão absurdo". Quero dizer, ok. Então tinha coisa engraçada misturada com coisa horrível. Ele era o maior brincalhão. O que você acha disso, Cristos? Os romanos realmente usavam canos de chumbo, mas é improvável que só o envenenamento explique o comportamento de Calígula. O que eles sabem? O que explicaria esse comportamento? Existe alguma teoria predominante ou outra explicação interessante sobre o que pode tê-lo deixado assim? Epilepsia do lobo temporal. Em casos modernos, esse tipo de epilepsia pode causar hiperreligiosidade, alucinações auditivas, surtos de raiva e mudanças profundas de personalidade. Sua familiar? Não. Também poderia ter sido encefalite ou encefalopatia cerebral. Isso acontece quando o cérebro incha por causa de inflamação, talvez provocada por uma febre. Isso pode causar mudanças de humor, perda de controle e delírios. E aí você soma isso a alguém completamente traumatizado, como se a família inteira dele tivesse sido destruída. Ele vem dessa linhagem familiar. Os Júlio-Claudianos, basicamente a linha de Júlio César, que dizia: "Eu sou um deus". Augusto era tratado como filho de um deus. Germânico, um herói quase divino, era adorado em Roma. Tudo isso se junta e acaba criando o tirano supremo. Sim. 4 anos nem é tanto tempo assim até alguém pensar: precisamos nos livrar desse cara. Eu fico surpreso que tenham feito isso. Deve ter exigido muita coragem. Algum imperador romano já tinha sido assassinado antes? Júlio César. É verdade. Então não é algo inédito. Não é sem precedentes, mas olha só. Então não deveria. Estamos todos aprendendo, mas é curioso como quando você mexe com os ricos a coisa realmente desanda. Ele provocou os militares que responderam. Depois atiçou o povo que reagiu com reivindicações legais. Tudo bem, não temos água potável, mas quem liga? Temos gladiadores. Incrível. Quando ele disse, vou mudar a capital, vocês vão perder a influência política, aí afetou a elite, e isso selou o destino dele. Teve que sair. Então, de qualquer forma, senhoras e senhores, essa é a vida e os tempos de Calígula. Se isso soa familiar, parabéns. Você assistiu Gladiador. Gladiador 2, vocês entendem. Se parece familiar, talvez você tenha visto o episódio de Calígula no canal principal. Acampamento Gagnon. É lá que faço podcast e todo tipo de conteúdo, testando ideias e teorias curiosas e interessantes. Tudo depende do que eu estiver pensando naquela semana. Pode ser um agente da CIA, um suposto alienígena, ou só eu viajando em ocultismo e teorias da conspiração. Vai saber. Dá uma conferida no canal, no acampamento da religião e, claro, me acompanhe na estrada. Mark Gagnon. Ao vivo, faço stand-up e estou indo para a sua cidade. Mal posso esperar para ver vocês, apertar a mão e dar um abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal Acampamento da História. Toda semana exploramos fatos históricos e tentamos entender tudo o que aconteceu. Se você quer ficar mais inteligente e menos ignorante, venha comigo nessa jornada para entender o que acontece neste lindo planeta. Vejo vocês no futuro para falar sobre o passado.